E continua com a palavra, mas suspenda a sessão enquanto se aproxima Sua Excelência. O presidente para a reassunção. Obrigado, nobre conselheiro decano, conduzir a sessão. Passamos o processo agora 21.808, que continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trato agora os autos da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre 2015, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela. Cabe observar que, após a sua autuação como tomada de contas, o gestor encaminhou a prestação de contas intempestivamente e, portanto, foi juntada. A arrecadação total do município naquele exercício atingiu 23.868.000. A receita corrente líquida totalizou 21.514.000, despesa do exercício 22.931.000. Houve um superávit desta despesa total com a receita total de 936.000. Reais, foram gastos 33,10% da manutenção e desenvolvimento do ensino. No Fundeb, dos 6 milhões, foi aplicado 72,47% no magistério. Na saúde, 20,74% do orçamento. O repasse ao Poder Legislativo atendeu à lei orçamentária e ficou dentro do artigo 29A do inciso 1º da Constituição Federal, mas foram apontadas algumas irregularidades na análise inicial da DAFO, que foi o envio intempestivo, descumprimento de alguns artigos em desacordo pela fixação inicial da despesa em desacordo com a lei orçamentária, não confirmação do saldo financeiro de R$ 437.893, inconsistências contábeis, despesa com pessoal na casa de 69,58% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Descumprimento do artigo 4º da Lei 101, em face da ausência orçamentária, da lei orçamentária, de uma definição de resultado primário nominal, que é uma falha. O gestor e o contabilista foram citados, apresentaram defesa, e no novo relatório da DAFO, foi pedido que a mesma se pronunciasse sobre a defesa somente após a análise, quando os dois processos de gestão e de governo fosse feito conjuntamente. E aí, então, sugere nova citação dos responsáveis, agora com relação à análise da gestão, em função de aquisição de medicamentos, material hospitalar e odontológico, contratação de prestação de serviços, de limpeza pública sem prévia licitação, era a observação da análise, realização de despesas sem finalidade pública na casa de R$ 7.000. Então, os gestores foram agora citados em função da análise da gestão. Novamente, gestor e contabilista apresentaram a defesa em conjunto e a análise técnica conclui pela irregularidade das contas, em face de não terem no final serem sanados o envio intempestivo, a despesa de pessoal em 69,58%, o descumprimento no envio do resultado primário nominal e aquisição de material médico e hospitalar sem realização de procedimento licitatório. E aqui uma observação. Ora, se eu aponto que há uma compra de medicamentos e não há um procedimento licitatório no valor de 461.000, nós deveríamos ter analisado os preços. Para análise em conjunto, foi pensado aos autos o processo 21.825 da tomada de contas, do mesmo exercício, que estava em separado. O doutor Paquet se pronunciou inicialmente através do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, mas considerando a juntada dos dois processos, foi encaminhada à segunda inspetoria, que analisou a documentação e concluiu que somente as irregularidades concernentes às contratações sem prévia licitação foram sanadas, persistindo as demais. O doutor Paquet se pronunciou de novo através do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 150 é o relatório, excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva
do prefeito de Porto Acre, senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, referente ao exercício de 2015, reunindo os aspectos de governo e de gestão. Após a instrução e o pronunciamento de folhas 114 e 115, no sentido da emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação destas contas de governo e do julgamento da parte de gestão como irregular, houve remessa do processo à DARF para análise de novos documentos juntados pelos implicados. A instrução complementar concluiu que as contratações realizadas no exercício com as empresas Lab Norte Cirurgia e Diagnóstica Importação e Exportação Limitada e Cooperativa Norte do Brasil foram precedidas de licitação e adesão à ata de registro de preço. Nessas condições, e mantidas as irregularidades listadas à folha 143 nas contas de governo em foco, sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando sua reprovação e, na forma da jurisprudência local, o julgamento da gestão como regular, já que restaram elididos os defeitos inicialmente apontados. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, assim, restou ao final o envio intempestivo, o descumprimento no encaminhamento, são duas falhas, mas a despesa de pessoal acima de 69,58% da receita corrente líquida. E, sendo assim, voto pela emissão do parecer prévio, considerando irregulares as contas do gestor do município de Porto Acre, referente a 2015, em função das falhas e da irregularidade da despesa de pessoal, a qual imputa ainda, em função dela, este pleno tem colocado uma multa de R$ 14.280 ao gestor, desapensamento e arquivamento do processo de tomada de contas, pela notificação do atual gestor para a recondução dos valores da despesa pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. O senhor está pedindo tomada de contas? Só pra... Não. Não, né? Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, aqui o tribunal teve que fazer uma tomada de contas, né? Porque não chegou a prestação. Há um processo, o processo dos remédios, ele está correndo em separado, ele foi aberto. Então, por isso que eu não pedi. E eu sou o relator dele. E ele já foi aberto, inclusive houve visita ao local, e ele está em andamento. Mas o contador recebeu recursos o ano inteiro para fazer a contabilidade e não fez. Com relação a esse aqui? É esse processo? Foi pago janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro de 2015. E no final não estava contabilizado. Sim, mas ele acabou apresentando isso. Inclusive foi naquela fase de transição e Porto Acre foi um que o gestor saiu, inclusive, com dificuldades de apresentar a prestação de contas. Mas ele aqui, quando ele chega para cá, veja, no final a gente entende que as contas dele estão prestadas. Tanto é que nós não estamos dizendo que faltou prestação de contas. Nós estamos dizendo que nós tomamos conta porque não havia prestação de contas, mas usamos depois a prestação de contas enviada e juntamos os dois. Então, ele acabou fazendo a prestação de contas a destempo, fora de tempo, mas ele acabou entregando. E esse custo? O custo, difícil. Tanto é que ele levou multas sucessivas aqui dentro do tribunal em função disso. O contador? Não, o prefeito. O que eu vejo é que nós pagamos o profissional para fazer o registro contábil, para as decisões serem tomadas, e a gente nunca penaliza essa parte técnica, que apesar de sermos um tribunal de contas, tem que ver contas, se exige um contador, o contador não faz a conta, não faz o registro contábil, e nós só penalizamos o político, o contador não. O político fez a política pública acontecer, deu tudo certo aqui, né? O de pessoal está todo mundo estourando, mas houve um custo para a sociedade e para a gestão local e para nós, de que faltou este elemento aqui técnico, que é essencial para as contas, não fez o seu papel. Aí, no final, corre atrás, né? Muitas vezes estão em Rio Branco, o profissional tem que estar lá. Se a gente cobra contadores, é para fazer registro contábil, em tempo real. Aconteceu a despesa, joga lá no balancete, né? Não, Vossa eu Excelência... vejo assim, que nós deveríamos tomar uma iniciativa assim, do tipo, tem contador? Tem, então é do Vera. Se for do Brinca, do Faz de Conta, aí não precisa contador. Você, no final, pega a papelada, joga no escritório de contabilidade e continua esses entes sem fazer.
Ou é do Vera, ou é de faz de conta. Eu acho que esse contador já levou uma multa aí de Eu só queria 7 fazer uma e pouco. observação, que o nobre conselheiro Polanco está cobertíssimo de razão. Só que eu queria lembrar que esta prestação de contas é 2015. 2015 foi véspera de transição, tá? Então os prefeitos largaram o mandato em 2016, e lembre-se que foi quando foi a transição aqui do sistema, que demorou... A transição é de 2013. Esta é 2015. Não, mas independente da transição do nosso coletor, Mas eu independente concordo disso, com Vossa a Excelência. pessoa tem que ter o registro contábil lá. A contabilidade é universal, não tem a transição do sistema nem nada, é universal. Os princípios contábeis, principalmente agora que é patrimonial, né? Sim. Entendeu? Não está vendo aquela contabilidade só do ano, a orçamentária, que está olhando só a execução orçamentária, então você vai fazer o registro contábil disso aqui. O que eu estou vendo é que se alguém quiser fazer um estudo, é porque agora eu estou indo fazer um curso fora e comecei a ver os registros contábeis nossos são muito precários. Se você vai apresentar isso lá fora, como é que tu vai apresentar? E onde é que está a origem de todo esse registro? Está lá. Aí eu comecei a ver textos de por que os países que estão usando o Estado como meio para promover desenvolvimento, já que o setor privado não tem interesse em algumas regiões, que é a nossa aqui, né? Eles estão usando o Estado com base em números muito consistentes. Chega-se à conclusão agora, por exemplo, os asiáticos, é o Estado, se tem uma atividade X, aqui a gente usa aqueles princípios contábeis de se é um monopólio natural, é do Estado, porque não dá resultado, né? Mas lá, é monopólio natural, é do Estado, tem concorrência. Abre-se 3, 4 empresas para atuar no mesmo assunto. É coisa de remédio aí, licitação. Então, tem várias entidades da própria prefeitura ou das prefeituras que atuam para tornar o Estado eficiente. Mas a primeira condição é a informação. O nosso petróleo do século XXI é a informação. O petróleo do século XX era o petróleo do carro. Agora é a informação. Só que a base está no contador. Tem que ter registro contábil, bem feito, com princípios técnicos desenvolvidos até hoje pela contabilidade. Em alguns lugares estão usando já robô para fazer isso. Aqui a gente tem pessoas, né? Mas o que eu vejo é que situações igual a essa, a gente deveria já começar a ver a gestão mesmo. E deixar de ver, sempre culpar o político, que não fez isso, que não fez aquilo. Ele faz a política pública. Atrás ele contrata o pessoal para vir fazendo o registro. Eu vejo que a gente deveria fazer um marco, dialogar com a nossa equipe técnica, com a frente de prefeitos e fazer, olha, pessoal, a partir de agora não tem mais faz de conta com contador. É do Vera. Nós precisamos de informações que sejam contabilmente consistentes. Eu fiquei vendo esses processos que teve em 2015, 2016, das pessoas que no Plasticarte continuam não mandando informações. É uma situação em que a gente tem que tomar medidas muito sérias sobre isso. Eu não vou multar, vou acompanhar o voto, mas eu chamaria, senhor presidente, no futuro, uma reunião dos conselhos, com a equipe técnica e o Ministério Público, para a gente tratar sobre esse assunto. Sem dúvida, nobre conselheiro. Só para esclarecimento, eu vejo também que é muito do gestor, porque esse mesmo contador, num processo anterior, levou uma multa de 7.200 e pouco, né? Mas nós temos que ter uma certa cautela, que o marco nós já definimos. Já definimos. Aquela ata que nós fizemos em 31 de outubro de 2017, nós, sabendo desta dificuldade de 2015, definimos como data de aplicação de multa terceiro bimestre de 2016. Então, é por causa disso que aqui eu concordo com Vossa Excelência, mas neste caso específico de 2015, nós ainda estávamos nesta transição, e é bom nós lembrarmos, que já vai fazer quase 2 anos, e na época a gente estávamos com memória bem alinhada com o sentimento, mas é perfeito. Perfeito, sem dúvida. Tá e vejo até que eu acho o gestor, na primeira vez que o próprio contador, que agora está levando as suas multas também, leve a sua primeira multa, seria função do gestor demitir o contador e contratar outro, porque ele não está fazendo o serviço dele.
estava fazendo o papel dele. Está fazendo o papel dele. É função do gestor chamar o contador, levou a primeira multa porque você não fez seu papel direito. Demito, põe outro. Passamos ao processo agora. Não, a votação, porque demorou Desculpa. Eu acompanhei. A discussão foi tão... que a falta nobre conselheira, desculpa, minha nobre Com conselheira relação à Dulce, com seu voto. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto com o conselheiro relator, o conselheiro Malheiro, só retirou a multa de 14 mil, mas pela irregularidade. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado, então, pela unanimidade, vencida em parte, a nobre conselheira Nalu Maria, que discorda da multa.